Olá, na aula de hoje a gente vai falar de medida e comprimento de arco. Você sabe a diferença entre medida e comprimento de um arco? Porque às vezes no vestibular cai essas perguntas, né? Qual é a medida do arco e qual é o comprimento do arco? É bem simples. Medida, eu estou falando de medida angular. Estou falando quanto mede angularmente aquele arco, tá? Se é 30 graus, 40 graus, 50 graus e assim por diante. E comprimento, eu estou falando de comprimento de medida linear. Estou falando de metros, centímetros, decímetros e assim por diante. Então, medida, eu estou falando de ângulo e comprimento, eu estou falando de medida linear, tá? Veja aqui a diferença. Quando eu estou falando de medida angular, se você já estudou sobre ângulos na circunferência, você vai saber que todo ângulo que parte do centro da circunferência tem a mesma medida do arco, tá? Então, vamos supor que nosso ângulo central ali é alfa. Não sei qual é a medida dele, vou chamar de alfa. Isso implica que de A até B também vai ser alfa, tá? A medida aqui do arco também é alfa. E de A' até B' também vai ser alfa. Vou te dar um exemplo em número que fica mais fácil, tá? Se o ângulo vale 30, o arco vai ser 30 e o arco A'B' também é 30, tá? Já quando eu estou falando de comprimento de arco, veja só, se eu pegar a medida de A até o B e esticar e pegar a medida de A'B', é notório que esses comprimentos são diferentes, tá? Já olha que interessante. Se eu estiver falando de medida angular, é tudo igual. Medida do arco vai ser igual ao do ângulo. Mas se eu estiver falando de comprimento desse arco, ele é diferente, tá? Então, concluímos que o alfa aqui, que eu chamei de alfa, é igual ao alfa, que é igual ao alfa', tá? Já o arco AB é diferente em comprimento de A'B', ok? A gente vai falar então sobre comprimentos da circunferência, né? Não vou falar sobre ângulos na circunferência, porque a gente já teve uma aula falando sobre ângulos da circunferência. Se você não assistiu essa aula, clica aí na área do seu computador, deve estar em algum cantinho por aí, né? Que você vai encontrar a aula sobre ângulos da circunferência. Hoje a gente vai falar de comprimento na circunferência. Para saber o comprimento de uma circunferência, a fórmula é essa. Comprimento da circunferência é 2π vezes o raio, tá? Eu costumo dizer que é 2π ralho. E aí você nunca vai esquecer dessa fórmula. Bom, é bem simples utilizar essa fórmula. Eu tenho uma circunferência aqui e a medida da circunferência ali do raio é de 3 metros. Qual seria então o comprimento de toda essa circunferência? O comprimento da circunferência é 2π ralho, né? Então, o raio vale 3, 2 vezes 3 vai dar 6π. Então, o comprimento da circunferência é 6π metros, tá? Lembrando que o comprimento de circunferência é sempre metros, centímetros, decímetros e assim por diante. Ah, mas eu não posso substituir esse π por 3,14? Pode. No meu exemplo aqui, eu poderia substituir por 3,14, mas no vestibular, você só pode substituir o π se no exercício te autorizar. Tiver escrito lá, considere π como 3,14. Se ele não te autorizar, deixe o π lá, não fica esquentando a cabeça, que vai dar tudo certo. Comprimento de um arco, tá? Quando eu quiser, ali no exemplo anterior, a gente estava falando quando eu quero saber todo o comprimento da circunferência. Pensa aí numa pizza inteira. Eu quero saber quanto é a volta da pizza inteira. Quando eu quero saber só um pedacinho dessa pizza, ou seja, um pedacinho desse arco, a fórmula é essa, ó. Ângulo é igual ao comprimento dividido pelo raio. E esse ângulo, obrigatoriamente, tem que estar em radiano, tá? Ali, então, é o comprimento do arco e embaixo o raio, tá? Vamos fazer aqui um exemplo. Eu tenho uma circunferência com um ângulo de 30 graus e a medida do raio é de 42 metros. Eu deixei aqui escrito para você porque é importante que este ângulo esteja em radiano. Se você não sabe transformar em radiano, já fizemos uma aula sobre transformação de ângulos em radianos e radianos em ângulos, tá? Também deve estar em algum cantinho aí da sua tela.
Então, a gente sabe aqui que 30 graus é π sobre 6 radiano. Então, ele tem que estar radiano para substituir nessa fórmula. Então, vamos lá. Ângulo é igual ao comprimento dividido pelo raio. O ângulo é π sobre 6, o comprimento é o que eu estou buscando, né? E o raio, ele já deu aqui que vale 42 metros. E aí, você faz aquela multiplicação em cruz. Então, vai ficar 6 vezes L dá 6L e 42 vezes π dá 42π. L, então, esse 6 que está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar L é igual a 42π dividido para 6. O comprimento, então, é de 7π metros, tá? Ah, professora, mas eu acho muito difícil lembrar dessa fórmula na hora do vestibular, tá? Você não necessariamente precisa utilizar ela. Eu vou te ensinar, então, de um outro jeito, tá? Você vai fazer o seguinte. Olha só. Vou calcular primeiro o comprimento de toda essa circunferência. Lembra que o comprimento de toda a circunferência é 2πr, né? Que é o 2π-ralho. Bom, o raio é 42 e vezes 2 vai ficar 2π vezes 42, vai dar 84π metros. Olha só, se eu quero saber o quanto é só de 30 graus, eu quero só saber esse pedaço aqui, ó. Não quero saber da circunferência inteira. O que você faz? Bom, 30 graus é 1/12 da circunferência. O que isso quer dizer? Que se eu pegar uma circunferência e dividir ela em 12 partes, cada ângulo interno aqui é de 30. 30, 30, 30, 30 e assim por diante. Porque a soma, né, de todas elas vai dar 360. Logo, olha só, se eu quero saber só de 30... e 30 é 1/12 da circunferência, eu pego os meus 84π metros, que é a volta inteira, e divido para 12 partes. Então, 84π dividido para 12 partes, eu vou ter 7π metros. Ou seja, eu consigo descobrir quanto vale uma medida de arco só. 7π metros. Tá? Então, não necessariamente você vai precisar utilizar essa fórmula aí para resolver os exercícios de comprimento de um pedacinho só da circunferência. Vamos fazer esse exercício aqui, que é bastante recorrente, exercício de relógio no vestibular, né? No Enem também bastante, tem os exercícios da Unesp também. Ele diz o seguinte, ó, quando um relógio de parede marca 1h e 54 minutos, o menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos mede. Ele quer saber, ó, quanto é este ângulo aqui, ó, né? O ângulo dos ponteiros das horas e dos minutos. Bom, esse relógio está dividido em 12 partes. A gente já fez agora há pouco uma circunferência dividida em 12 partes. Se eu pegar, então, 360 graus e dividir para 12 partes, eu sei que, ó, do 12 até o 1 tem 30 graus, né? Vou pegar aqui 30. Do 1 até o 2, eu tenho 30 graus. Do 2 até o 3, eu tenho 30 graus e assim por diante, tá? Então, eu já consigo saber que do 12 até o 1 vale 30, do 11 até o 12 também é 30. Falta eu descobrir esse pedacinho aqui e esse pedaço aqui, de 1 até próximo ao 2. Cuidado, não tá em cima do 2 e nem tá... eu tô trabalhando com os ponteiros das horas, tá? Agora, vamos pensar naquele outro pedacinho ali, ó. Ó, se do 9 para chegar em 10, ele tem quantos espacinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Se eu sei que de 9 até 10 eu tenho 30 graus, se eu dividir 30 graus para 5 espacinhos, cada espacinho vai valer 6 graus. Então, 6, 6, 6, 6, 6, o total dá 30. Então, eu já sei que aquele pedacinho que faltava ali é 6. Então, eu já vou ter ali, ó, 66 por enquanto. O que falta saber é quanto vale daqui até aqui. Nisso, ó, cuidado que esse exercício é sempre uma pegadinha, tá, gente? Eu tô falando do ponteiro das horas, tá? Quanto tempo leva para o ponteiro das horas e do 1 até o 2? Ele leva 60 minutos. Só que o relógio aqui tem 1h e 54 minutos. Então, ele já rodou 54 minutos. Então, olha só.
esse pedacinho aqui vai ser o seguinte: o ponteiro das horas demora 60 minutos para deslocar 30 graus. Não é isso? Não, ele não tem que dar o ponteiro dos minutos não tem que dar uma volta inteira para que o ponteiro das horas ele consiga andar 30 graus? Logo, ó, minutos e graus. 60 minutos, eu ando 30 graus. Ele andou quanto? 54 minutos. 54 minutos, x, tá? Então, eu corto 0 com 0 aqui, simplifico com 3, vai ficar 1 e 2 aqui, e aí, resolvo a nossa continha lá. Vai ficar 2 vezes o x dá 2x e 54 vezes 1 é 54. X é igual a 54, né? Dividido para 2, nosso x é 27 graus. Então, este pedacinho que faltava aqui, ó, é 27 graus, tá? Logo, o total vai ser o quê? Vai ser os 30, que tá aqui, mais esses 30, mais 6, mais 27 graus. Total, então, vai dar 93 graus, que é a nossa alternativa D. Eu sou a Janaína Ferraz, do canal Sem Enrolação. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like e até a próxima.